Ficou bonita a foto, né? Aleluia. Até que enfim uma foto decente, né, igreja? Louvado seja Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Que alegria, irmãos, estarmos na casa do Senhor. Como já é de costume dizer aqui, é um privilégio estarmos na casa de Deus. E é um privilégio falar da sua palavra. Amém? Essa manhã com uma responsabilidade e um peso um pouco maior, porque nós estamos vivendo um tempo profético, e essa é sim uma conferência profética. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, a minha família, o meu esposo, que por não estar aqui, mas se eu estou aqui, estou debaixo da bênção dele. Graças a Deus, não é impedimento para aquilo que Deus tem realizado na minha vida. Eu creio que você está orando por ele. E muito breve ele vai estar caminhando junto comigo aqui, porque Deus é Deus que faz milagres. Amém? Quero agradecer ao pastor Marcelo por essa oportunidade, a pastora Rosilene, que Deus assim os abençoe. A minha líder, irmã Paloma Guimarães, que além de líder, Deus me deu uma amiga. É um tempo muito precioso e eu sou muito emotiva, então não posso continuar muito com os agradecimentos, sabe? Mas eu quero agradecer aqui também. Vocês estão vendo meu cabelo hoje? Tá lindo, né? Uma Jaqueline. Foi bênção de Deus, abençoou a minha vida. Hoje, 6 horas da manhã, estava eu batendo na porta da irmã. Eu louvo a Deus pela vida dela, amém? Então vamos falar de Jesus, que é o que importa, amém? João 15, verso 4, amém? Pastor Jonas trouxe aqui domingo passado a palavra de João 15, e eu falei, Jesus, ele me deixou no estreito, porque João 15 já estava falando comigo há um tempão. Mas Deus é bom, em todo o tempo. João 15, verso 4. Se você puder, coloca a versão NAA para mim, fazendo um favor. Depois volta para a versão que o pastor Jonas está. Amém. Vocês estão ligados. Vamos ler aqui, para que eu não possa gaguejar, porque eu ainda não providencio outros, tá? Então vamos ler em nome de Jesus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permaneceres em mim. Amém? Aleluia. Dá a mão essa irmã abençoada que está do seu lado. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Estou com um negócio de tarde, porque a gente está acostumado aqui na tarde, né? Vamos orar. Clama ao Senhor pela sua vida e pela vida da sua irmã que está do lado, em nome de Jesus. Amém? Para que nós possamos estar com o nosso coração aberto nessa manhã, porque o Senhor vai falar, continuar falando conosco. Pai, nós erguemos o teu nome nessa manhã. E nós agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso, meu Pai. E nós pedimos ao Senhor nessa manhã que o Senhor venha falar conosco, Pai. Falar conosco nessa manhã. Nós já falamos aqui, através do louvor, que nós queremos ouvir só a tua voz. Então que a tua voz, ó Pai querido, ó Pai amado, venha fazer o que lhe apraz nessa manhã. Jesus, se o Senhor quiser batizar, o Senhor batiza. Se o Senhor quiser salvar, o Senhor salva. O Senhor liberta. Faz o que lhe apraz. A MV é do Senhor. Essa conferência é do Senhor. A igreja é do Senhor. Eu sou do Senhor. Então faz, Senhor, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, fala conosco. Prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra, toma a nossa mente. Não deixa que nada venha te tirar a nossa atenção de ti nessa manhã. E nós louvamos ao teu nome. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Aleluia. O livro de João é um dos 4 evangelhos sinóticos. Porém, o livro de João ele vai começar de uma forma bem diferente. Ele não começa
o livro falando sobre a genealogia de Jesus. Ele não começa o livro falando acerca de Maria e de toda a descendência do povo de Judá, que é onde vem Jesus. João começa o seu livro com uma voz profética, dizendo: e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Jesus, no livro de João, ele é simbolizado como Verbo, como a palavra viva. E o que é um verbo? O verbo é a palavra em ação. Quando nós estamos lá na escola, lá nos primeiros anos, a gente vai aprender que toda ação é considerada um verbo. E quando o João vai descrever Jesus como verbo, ele está dizendo que a palavra se encarnou na terra e está em ação entre os seres vivos. Capítulo 15. No capítulo 14, Jesus vai confortar seus discípulos, porque ele vai falar que ele está voltando ao Pai. E ele vai confortar seus discípulos. Mas no capítulo 15, Jesus começa com uma metáfora. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. E se tem videira verdadeira, tem videira falsa. Jesus está dizendo para nós de antemão que tem outras videiras, mas que só Ele é a palavra viva, só Ele é a verdade. Mongoliana, me prova na Bíblia que tem outras videiras. Isaías capítulo 5 vai dizer que Israel é uma videira plantada pelo próprio Deus. Porém, Israel era para dar frutos bons. Mas Israel é uma videira brava. Israel produz frutos, uvas bravas. Primeira videira mencionada na Bíblia. Outra videira mencionada na Bíblia, Apocalipse capítulo 14. Vai dizer sobre o mundo que o mundo é uma videira que está aguardando o juízo de Deus. Então a gente vê que existem outras videiras. E nesta manhã, Deus está perguntando para mim e para você em qual videira nós estamos enxertados. Se nós estamos enxertados na videira verdadeira, não tem como os nossos frutos ser frutos ruins. Não tem como eu dizer que eu estou enxertado na videira verdadeira se eu não ando na verdade, que é o próprio Cristo, que é a própria palavra. Se eu faço parte da videira verdadeira, a minha vida, a minha conduta, onde eu estiver, a verdade tem que estar em mim, porque Jesus é a verdade, e Ele é a videira, e eu estou nele. Sua videira verdadeira. E vós somos. E Deus está perguntando para nós essa manhã. O mundo também dá fruto. Frutos ruins. Israel, você vai ver em Isaías capítulo 5, que já recebeu o juízo. E o mundo é a videira que está esperando o juízo. Mas que nós, nessa manhã, possamos estar na videira verdadeira, que é Jesus. Não tem como eu estar em Jesus se não estou respaldado na palavra dele. E ele continua dizendo, acho que no versículo 2, que o Pai é o lavrador. Talvez você queria uma palavra hoje um pouco diferente. Mas não tem como falar de frutas e não falar de Jesus. Não tem como. É o tema proposto para nós nesse ano. O Pai é o lavrador.
E o pai tem 2 trabalhos. O trabalho do pai é cortar e podar. Ele é o lavrador. E aquele que não dá fruto, galho seco, ele. E aquele que produz fruto, ele limpa, ele poda. O que o agricultor, o que o lavrador tem trabalhado em você? Em mim, Poliana. Será que você já está no processo do corte? Ou você está sendo podado e limpado para dar mais frutos? Nós, a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. E você não sabe como que Deus falou comigo nessa madrugada. E o processo da poda, querido. Eu quero crer que todos nós aqui estamos no processo da poda. Amém? Amém, em nome de Jesus. Estamos no processo da poda. Porque a poda dói, mas a poda tem crescimento. A poda fere, mas a poda tem fruto. A poda te aperta, te coloca lá embaixo, te faz descer seu ego, mas te coloca lá sentado nos lugares celestiais. A poda, a súbica, dói. Eu não vim dizer para você que o seu processo é fácil. Eu vim dizer para você que o processo é difícil, que vai ferir, que vai machucar, mas vai te fazer crescer, vai te fazer crescer, vai te fazer crescer, vai te fazer avançar, vai te fazer romper. Ei, viva a poda de Deus e vai dando glória. Vai dando glória. Está sendo podado, está sendo cuidado. Se o pai está podando é porque está cuidando. E quando ele está investindo tempo em você, fica tranquilo. O pior é se ele te cortar de vez. É mandar subir, é fácil. Aleluia. E se você está aqui nessa manhã profética, é porque ele ainda está investindo em você. Ele ainda está investindo em você. Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão de você. Ele é vasto. Ele não abre mão, querido. Poliana, mas está doendo. Aleluia. Aí a gente aprende com aquele, né? Está machucando, mas também está aprendendo, né? Passa pela poda sorrindo, dando aleluia. Passa pela prova vindo na conferência de manhã, de noite e amanhã de noite, em nome de Jesus, porque você vai romper. Mas esse ano é o ano de frutificar, é o ano de crescimento em Cristo, porque quem frutifica tem crescimento, mas aquele que está minguado, seco, ele corta para dar lugar para outro ramo para dar. Ele se encaixa logo na videira. Ai, enquanto há tempo. Mas, se você observar, João 15, ele vai ter uma palavra que ela vai sobressair em todo o texto. E não é fruto. E não é frutificar. No mínimo 11 vezes. A palavra permanecer está em João 15. Porque não basta estar só na conferência. Porque não basta só cantar no coral nesses 2 dias. Tem que permanecer. Se quiser frutificar, tem que permanecer. Tem que vir no encontro, tem que vir na quarta, tem que vir na segunda. Tem que permanecer até o fim, até Jesus voltar. Tem que permanecer. É muito bonitinho ela estar aqui toda na paleta, sandália colorida, cabelo arrancando pela irmã Jaqueline, cantando e pregando. Chegando a segunda-feira, ela está presa na Netflix, em vez de vir da escola bíblica, em nome de Jesus.
permaneça. Permaneça. Permaneça na videira. A luta, o pau está quebrando de tiro, né, irmão? Mas você está permanecendo. Está permanecendo. Está permanecendo. A luta está travada em casa, irmão. Mas tem uma hora no culto, você está permanecendo. A luta está travada. O diabo disse que vai, aleluia, levar. Mas você permanece. Você permanece. Você não é aquela que qualquer coisa quebra. Você permanece. Permanece em Cristo. Permanece olhando para o alto. Porque a irmã Poliana pode até não te agradar, mas Jesus, ele, aleluia, Jesus, ele tem que ser o alvo. O pastor pode até não te agradar, mas Jesus tem que ser o alvo. Permanece em quem? No pastor Marcelo, não. Permanece em Cristo. O pastor Marcelo está na igreja. Amém. Se ele não está, eu vou. Porque eu estou permanecendo em Cristo. Jesus, misericórdia. Eu preciso permanecer no dia da prova. Eu preciso permanecer no dia do luto. Eu preciso permanecer no dia que a despesa da vazia. Eu preciso permanecer no dia que o desemprego... Aleluia, eu preciso permanecer. Precisamos permanecer. A palavra-chave, tema de capítulo 15 de João, é permanecer. Só que o capítulo 15 vai nos trazer alguns benefícios de permanecer. Eu quero citá-los aqui para você nessa manhã. O primeiro benefício que a gente vai ver está no verso 4. Se você permanecer nele, ele permanece em você. Você não entendeu, eu vou repetir. Se você permanecer nele, ele permanece em ti. Então quer dizer o quê? Quer dizer que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu estou permanente em Cristo. Então Cristo está permanente em mim. Primeiro benefício é ter a presença de Cristo na sua vida. Isso já diz tudo. Não precisava nem de mais tópicos. Porque se Jesus está, querido, a poda vai vir. O outono vai vir. Vai vir o luto. Vai vir um dia que você não vai estar bem mesmo. A sua carne vai gritar. Mas se Jesus está em você, você vence. Se Jesus está em você, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o espinho da carne, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Estou permanecendo, irmã Poliana, mas o espinho está doendo. A graça dele te basta. Ele em você te basta. Segundo benefício, ter sucesso na oração. Verso 7. Eu vou tentar ler aqui. Pode colocar para mim, irmã Sara? João 15, verso 7. Você já conhece, mas eu faço questão que você leia em nome de Jesus. Amém? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedirão o que? E lhe... Quer oração respondida? Permaneça em Cristo. Mas não é só permanecer em Cristo. Tem que estar respaldado na palavra. Ah, porque tudo aquilo que pedimos não vai para receber. Não é, mas nem tem uma vírgula. Se permaneceres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Está vivendo a palavra? Está permanecendo? Então tem oração respondida. No tempo dele, mas tem. Amém? Outra coisa. Verso 11. Coloca a irmã Sara fazendo favor em nome de Jesus. Se você permanecer em Jesus, Jesus tem alegria de verdade para você.
Tenho lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Crente é alegre porque permanece em Jesus. Crente não é raivoso. Crente não é Raimundo com a cara entrufada. Crente é alegre porque Jesus é alegria nele. Porque se ele permanece em Jesus, a alegria fica dentro dele. Mesmo no momento da dificuldade, ele estará alegre. Permaneça nele. Permaneça nele. Permaneça nele. Se você permanecer nele, nunca mais vão te julgar triste. Nunca mais, aleluia, vão te julgar, aleluia, emburrado. Porque Jesus, a alegria do Senhor formoseia o rosto. Se a alegria do Senhor formoseia o meu rosto, Jesus em mim, eu permanecendo nele, eu vou me rindo e vou ganhar as cantigas assim, em nome de Jesus, pra glória dele. Irmã Poliana, você não sorri, mas eu sorri em nome de Jesus, querido. Pergunta às irmãs próximas aí. Crente é alegre. Crente não fica, aleluia, na fila do banco, reclamando. Nossa, aleluia, crente não fica postando tristeza. Crente é alegre. Crente, aleluia, não fica na caixa do supermercado com a cara emburrada. Ela diz, bom dia, Jesus te ama. Alguém já te disse que você é linda para se amar de Jesus? Isso é crente, é ser alegre. É claro que tem dia que você vai estar mais firme, né? Né? Tem dia, né? Igual teve uma irmã ontem que a gente estava conversando. Falei, irmã, põe na cara que você tá. Tem hora que eu fico meio aérea assim mesmo, Jesus, mas eu chamo Jesus e o negócio volta. Eu vou procurar saber, não, querido. Não vou procurar. Tá? Não vou. Irmãos, em nome de Jesus. Vocês viram aqui domingo? Meu Deus do céu, sumiu a mente. Mas não, a irmã Paloma já falou tudo. É assim, irmão. É o jeito poliana de ser. E quem olha para mim acha até que eu sou empurrada, mas eu sou alegria viva em Jesus. Jesus vive em mim, Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus me curou, irmãos. Jesus me curou. Sim, tive triste, depressiva, para baixo, mas Jesus disse, ei, levanta, porque se você permanece em mim, a minha alegria vai te encher, nunca mais será envergonhada, nunca mais permanecer jogada nessa cama, eu te levanto. Ele me visitou ano passado e me levantou para a glória dele, porque eu sou de carne e passei esse processo que talvez você esteja aqui passando, mas eu estou te dizendo que você está no ambiente profético. Se está passando, só está passando, porque ficar você fica em Jesus. Você só passa. Passei pela depressão, passei e não ligo para ninguém, mas não estou nela, estou em Jesus. Não estou nela, estou em Jesus. Eu passei. É isso. É isso. É isso. Aleluia. Verso 13. João 15, verso 13. Eu acho que é o verso 13 ou 16. Verso 13. Também tem outra coisa aqui que eu não anotei, que eu achei que ia ficar bem assim, mas eu vou falar. Ei, ninguém tem amor maior do que este, de alguém que dá a própria vida pelos seus amigos. Quem permanece em Jesus e fica na palavra dele tem direito de ser chamado amigo. Amigo. Verso 16. Em nome de Jesus. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi. E designei para que vos dei frutos. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, lhe conceda. Então, o que está dizendo aqui para nós? Que quem permanece dele é escolhido dele. Ei, mulher! Aleluia! Você não é uma mulher, aleluia, rixosa. Você é uma mulher escolhida
escolhida. Você não é fruto de acaso. Você é uma mulher escolhida. Você é uma mulher amada por Deus. Ele te escolheu. Ele te chamou pelo seu nome. Aleluia, mulher. Você é valorosa em Deus. Porque você está em Jesus. E se você está em Jesus, você é escolhida. Então quem é escolhido, aleluia, vive alegre. Estou terminando. Você é escolhida. Talvez alguém disse para você, e a gente sabe que isso mexe muito com mulher, que você não é nada. Talvez alguém disse para você, que você é um caso perdido. Talvez alguém disse para você que você não é amado. Mas Jesus te chama de, vamos botar para feminino, de amiga escolhida. Amiga escolhida. Agora saia daqui nessa manhã com este título: amiga escolhida. Você é uma preciosa. Você é uma vitoriosa. Porque você é uma escolhida. Mas escolhida para quê? Escolhida tem missão. Escolhida para frutificar. Deus escolheu você para frutificar. E talvez você está dizendo, irmã Poliana, eu ainda não estou frutificando. E o mais importante é primeiro a gente reconhecer o estado que nós estamos. Lucas capítulo 13 vai dizer que uma parábola, que havia uma videira. E o dono da videira todo ano procurava fruto dela e não o encontrava. E um dia, depois de 3 anos, foram 3 anos sem frutificar. Pode conferir aí, Lucas capítulo 13, seja igreja de Bereia, em nome de Jesus. Fique à vontade. 3 anos sem frutificar. Eu não sei quantos anos você está sem frutificar. Eu não sei se é um momento só seu. E o dono da vinha chega. E ele diz ao lavrador, que aqui é figurado como Jesus. Ele diz, e o dono da vinha é o pai. Ele diz, ei, corta, porque já tem 3 anos e não frutifica. Mas aí, tem um amoroso. Tem um Jesus, que eu já disse que ele não desiste de você. E olha, ele disse assim, ei, dá mais um ano. Dá mais uma oportunidade para essa vinha. Você acha que você está vivendo aqui? E eu digo, pode ver que anos nessa manhã. Tão interessante essa palavra de ver que anos, legal. Estamos no ano de frutificar. Você acha o quê? É só mais um ano. A maneira faz. O tempo da colheita está perto. Esse ano de 2025 é um ano profético que Deus está te dando tempo para frutificar. Pai, dá mais um ano. O que ele vai fazer? Ele vai falar, eu quero ler, eu preciso ler. Lucas 13, verso 8. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der, o Senhor poderá cortá-la. E
eu fiquei, por que vai cavar em redor dela? Eu fui procurar um pouco para saber. E o agricultor, quando a videira não está dando fruto, ele cava ao redor dela. Para quê? Raízes fortes, presta atenção. Para a água chegar até a... Não. Ele cava ao redor dela para a água chegar até a raiz. E quem é a água verdadeira? A água viva. Sabe o que ele está dizendo? Eu ainda vou dar uma oportunidade. Vou escavar a sua raiz. E vou encher ela da palavra viva, da água viva que é Jesus. Estou te dando um tempo para você frutificar. Quem está ligado está entendendo que isso aqui é profético. Estou te dando um ano de 2025 para frutificar. Estou visitando a sua raiz, colocando água, colocando palavra. Mas toma cuidado, porque é só mais um ano. O Deus misericordioso marcou o ano de 2025 para colocar água na sua raiz, para te dar tempo para frutificar. Ele está colocando água na raiz dessa manhã para te dar tempo para frutificar e você não ser cortada. Meu Deus, misericórdia de nós, Jesus. Encha-nos da tua água. Enche-nos da tua água nessa manhã. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Enche esse povo nessa manhã com a sua água. Tem água viva descendo do céu para visitar a sua raiz. Você não vai ter mais uma raiz fraca. Porque tudo começa pela raiz. Se você tem uma raiz fraca, qualquer vento te leva. Se você tem uma raiz fraca, você não aguenta a pancada para tirar o fruto. Mas se você tem uma raiz frutificada na palavra, que é água de vida, você frutifica. E pode vir o vento que for. E você não cai. Já passou meu tempo. E quando eu cheguei aqui nessa manhã, eu já tinha olhado. Você acredita que aqui tudo é profético, né? Eu já tinha olhado. E fiquei comigo, conversando com o Senhor. Será que é isso mesmo? A irmã Paloma chegou para mim e falou assim: irmã, tá tudo lindo, mas está faltando os frutos. Está faltando o fruto. Você está entendendo? Está lindo, mas está faltando o fruto. Mas daqui para tarde, o cenário muda. Daqui para tarde, o cenário muda, porque tem água. Tem água descendo e você vai ver. Quando você chegar, já não vai estar mais assim. Vai ter fruto da glória de Deus. Aleluia. Quando vier o dono da água voltar, você vai dizer: ei, obrigada por mais um ano, porque eu frutifiquei. E eu tenho que dizer algo já para terminar já, pastor. Eu estou indo. Está na hora mesmo. Eu fico olhando assim, quem sabe? Vocês estão olhando ali aquela imagem? Gente, é tudo profético. Vocês estão olhando, né? Quero contar para você. Quinta-feira eu estava sentada ali. O pessoal ensaiando e eu sentada. A pastora do meu lado. Eu olhei para a pastora e falei: pastora, já estou cansada. Estou cansada. Já estou cansada antes da conferência. E ainda tem uma palavra que tem que sair, pastora. E ela vai se lembrar disso. E ela disse para mim: irmãos, creia nos profetas do Senhor. Creia. Seja sensível à voz de Deus.
Ela disse, Poliana, olha lá para aqueles frutos. E eu olhei. E eu ainda fiquei confundido com aquele ali. Ela falou para mim que era tâmara. Aí tem o figo, tem a uva, tem a oliveira e tem o romã. E de onde que é? Eu fui pesquisar, né? Porque a gente que é sensível à voz do Espírito Santo, a gente entende quando Deus está falando. E eu fui pesquisar. Falei, gente, o que esses frutos têm em comum? Esses frutos, queridos, são os frutos da terra de Israel. Deuteronômio capítulo 8 vai descrever todos aqueles frutos ali. E mas sabe o que é mais lindo? Existe uma videira só, que é Jesus. Mas existem vários frutos na terra. O que é isso? Só tem uma videira. Mas existem vários frutos. Eu não sou igual a irmã Paloma. A irmã Paloma não é igual a irmã Poliana. A pastora não é igual a irmã Sabrina. Todos nós somos singular. Você, mulher, a gente usa muito o comparativo. A gente se compara. Mas por que fulana está assim? Por que Bertana está assim? Bertana canta tão bem. Fulana prega tão bem. Mas tem aleluia. Você é um fruto precioso. Meu Deus. Você está entre os frutos de Israel. Dentro da sua singularidade, talvez você esteja só na cozinha. Talvez você, tenha a mesma dificuldade que eu no pessoal. Porque eu, quando pego o microfone, o negócio desce. Mas o evangelismo pessoal é mais difícil para mim, porque eu travo. E a minha singularidade. A irmã Kelly é uma bênção, Regina. É isso! E no evangelismo também, no pessoal, gente. Ela pega aquele negócio lá e dá lugar mesmo. Agora a irmã Poliana trava. É a singularidade do povo. Você não precisa ser Poliana para Deus trabalhar na sua vida. Você não precisa ser Paloma. Você não precisa ter a graça que a pastora tem. Você não precisa, aleluia, ser igual a sua irmã. Você é o fruto de Israel. E no seu lugar você vai frutificar para a glória de Deus. Ei, você é linda, preciosa. Meu Deus. Vamos ficar sobre os pés? Eu sei que você quer ir embora, que você quer almoçar. Mas eu preciso entregar tudo, tá? Irmã Sara, coloca pra gente Jó, capítulo 7, verso 18. Acho que é 18 mesmo. Você é preciosa, mulher. E talvez você chegou aqui e você olha para si mesmo e você não vê como frutificar. Versículo 7, me perdoa, 7 e 8, por favor. Jó 7, 7 e 8. 8. Será que eu anotei errado? Não. Ao cheiro das águas brotará. Meu Deus! Aleluia. Alguém lembra? Aqui está anotado. Coloca o 9, por favor. Isso aqui é Jó, irmãos. Eu anotei, mas a minha letra na madrugada, minha filha, não está legal. Mas não tem problema. A palavra de Deus para você nessa manhã é que ao cheiro das águas brotará. Como planta nova, florescerá.
Aleluia! Ao cheiro das águas brotará e dá ramos como planta nova. Essa palavra é profética para você que chegou aqui nessa manhã e está dizendo: sou uma árvore cortada. Jesus está dizendo: ao cheiro das águas. A água é quem? É Jesus, que cavou minha raiz e chegou até ela. Dará ramos e ramos como planta nova. Louvado seja Deus! Não tem jeito. Não teve como não gritar hoje. Amém? Planta nova. As irmãs que têm ido na SEAB, no monte, estou terminando, gente. Não, Jesus, tá? Conferência só ano que vem. As irmãs que estavam no monte, que vão sempre no monte ali da SEAB do Havaí, tem uma árvore linda lá. Não tem uma árvore lá? E a irmã Fabiana, eu tenho que citá-la aqui, pela licença. É minha amiga, não vai ligar de eu citar. Ela fala para mim assim, para nós assim, olha para essa árvore. E aquele mistério. Olha para essa árvore. A árvore, olha, eu ia tirar uma foto. Mas eu falei, as meninas não vão entender nada. Eu não tirei, fui medrosa. A árvore, ela está rachada, ela tem cupim, mas a raiz dela está tão forte que está brotando o ramo novo. Aleluia! Jesus está dizendo, eu sei que você tem cicatriz. Eu sei que de repente você tem até rachadura. Mas a minha água na sua raiz nessa manhã vai te fazer como brota nova. Você é brota nova em Cristo Jesus. E você vai frutificar o ano de 2025. E eu quero fazer um convite especial. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não está enxertado na videira que é Cristo. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você não está em Cristo ainda. A oportunidade está aberta para você nessa manhã, que está talvez afastado de Cristo. E eu anotei ali, eu não vou falar agora, mas eu anotei as consequências de quem está afastado da videira. Talvez você está se sentindo nessa manhã como um galho seco, como uma árvore seca. Eu vou me ajudar, vem em nome de Jesus, vem dando forte na terra. Você está se sentindo nessa manhã como um galho seco. E você está dizendo, eu estou tão longe, irmã Poliana. E Jesus está dizendo, vinde a mim, todo vós que está cansado, oprimido, sobrecarregado. A oportunidade, a porta da salvação nessa manhã está aberta. Você que ainda não aceitou a Cristo, a porta de salvação está aberta para você nessa manhã. E ele está dizendo para nós que é só um tempo. É um tempo que ele te deu afastado, é um tempo que ele te deu longe. Mas ele está dizendo, ei, volta para mim, permanece em mim. Que ainda que a situação esteja difícil, eu tenho alegria para a sua vida. E eu não sei, a oportunidade está aberta. Tem alguém nessa manhã que quer reconciliar com Jesus nessa manhã? A oportunidade está aberta para você nessa manhã. A oportunidade está aberta. Jesus está batendo. Está dizendo, ei, permanece em mim. A oportunidade vai estar aberta. Talvez você tem vergonha de vir aqui, mas até o final do culto, até nós estivermos aqui ainda, a oportunidade está aberta para você. Mas agora eu quero falar com as minhas cheirosas, com as minhas vitoriosas.